E aí, você talvez tenha tido ou não uma experiência de tentar se comunicar com surdos, não sabia Libras, o surdo não faz leitura labial, porque não é todo surdo que faz leitura labial, tá? Cuidado com isso. Tentar falar com a boca aberta, assim, não adianta. Se o surdo não faz leitura labial, não adianta esticar, assim, é pior, né? Inclusive, para o surdo que faz leitura labial, você fala normalmente. Você não vai falar rápido assim, igual a matraca, mas também não vai falar assim, devagar, porque você vai atrapalhar também. Ele faz uma leitura de uma fala normal, tá bom? Então, cuidado com isso. E aí você descobre que esse surdo não faz leitura labial e tenta se comunicar, e não consegue comunicação, não conseguir comunicação, né? Não tem comunicação, falta de comunicação, tem essa barreira. E aí você vê que o surdo escreve diferente. Ai, meu Deus, e agora? Faz o quê? Regra básica, simples. Na Libras, em geral, tá, gente? De maneira geral, tem regras ali específicas, mas em geral, eu falo, em geral, verbo no final. Por quê? Em geral, verbo no final. O surdo é visual. Ele pensa, a lógica da comunicação do surdo é visual. E aí, eu ia dar um exemplo, mas não vai ficar legal aqui, que é com o copo. Então, por exemplo, quero água, né? Me traz um copo de água. Coloca um copo de água aqui na mesa, me traz um copo de água. E aí você pensa, no português tem essa estrutura, por quê? A gente tem conectivos, a gente tem esses conectores, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas são conectivos, que conecta as palavras e dá um sentido linear. Na língua de sinais, sendo visual, gente, para e pensa. Primeiro você tem que ter o objeto, a pessoa, quando, você tem que ter um cenário, você tem que ter um contexto para as coisas acontecerem. As coisas só acontecem depois que você tem objetos. Então não tem como ter um acontecimento se não tem objeto, tá? Então vou dar o exemplo do copo. Vou ver se eu consigo um copo aqui. Consegui. Então tá vazio porque eu vou dar o exemplo. Mesa, né? Coloca um copo com água na mesa, ou então me traz uma água. Coloca um copo de água aqui na mesa para mim, me traz, enfim, esse contexto. Então, assim, português. Colocar um copo com água na mesa. A mesa vem por último e o verbo vem antes. Olha o que acontece se você tentar seguir palavra por palavra, porque muita gente acha que Libras é sinal por sinal seguindo a ordem do português. Em geral, falei verbo no final. Então, se eu for seguir o português, colocar o copo na mesa. Não dá certo isso em Libras. Não tem como dar certo. Mesa, copo, água, colocar na mesa que eu fiz aqui. Se eu fiz a mesa aqui, esse copo com água vai ter que ir para o referente que eu coloquei, tá? Então é uma lógica visual. Assiste bastante Charlie Chaplin que ajuda também, tô brincando. Porque você tem que pensar a ordem dos fatos. Isso já ajuda bastante. E aí você parar para pensar o que é verbo, ação no final. Então você tem a pessoa, você tem o objeto e depois o verbo, que é a ação, acontece por último, tá? Então você tem os objetos, depois a ação. Então resumindo, né? Copo com água, mesa. Então em Libras, a ação, o verbo colocar na mesa vai vir por último, é a ordem dos fatos, senão vai ficar isso aqui, copo, colocar, copo com água e a mesa, então o copo foi antes, então é uma lógica visual que a língua de sinais tem. Espero que você tenha aí entendido, me deixa aí o comentário do que você achava que era a língua de sinais, porque muita gente, eu achava que era assim um monte de sinal. Não é, gente, Libras não é assim uma sequência de sinal que você faz seguindo palavra por palavra, não é literal palavra por palavra, não é assim que funciona a Libras, ela tem uma estrutura própria. E aí, gostou da aula? Comenta aí para eu saber que eu vou interagir com vocês, vou responder, tirar dúvidas e tudo mais.